Bom dia, seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre planejamento dos estudos. Você pretende fazer algum concurso público? Tem em mente algum concurso? Vai fazer Enem, vestibular, ou vai fazer o concurso para alguma prefeitura, né? Para a área federal, estadual? Então hoje eu vou te dar as dicas de como estudar melhor para alcançar o sucesso em seu concurso. Primeira coisa, planejar é você otimizar o seu tempo, tornar esse tempo mais eficiente no seu dia para que você obtenha um bom resultado, já que a maioria das pessoas tem várias responsabilidades. Quem vai fazer concurso público tem família, trabalha fora, né? Agora, para estudantes, né, os alunos, adolescentes, aí fica mais fácil, porque eles podem dormir. E aí eu também vou dar dicas para vocês aí que tem muito tempo livre, né, para fazer as coisas e acaba não aproveitando o seu tempo. Agora é a hora, tá? A primeira grande dica é você adaptar a sua rotina de estudo ao seu estilo de vida. Foi como eu já tinha começado a falar aqui. Tem casos aqui, tem muitos professores e professoras me seguindo. Então, são pessoas que já têm uma rotina de trabalho. Mesmo trabalhando em casa, eles estão trabalhando online, dando aulas online. E no caso de profissionais que realmente têm um emprego fixo e está trabalhando no momento, qual é a dica que eu dou? Ou a pessoa acorda mais cedo para estudar, que eu acho muito ruim, né? Mas se você conseguir essa rotina, não é difícil para você, então tente. Ou você tira o seu horário de almoço, uns 40, 30 minutinhos para estudar, planeje-se, ou à noite quando chega do trabalho. Então você tem essa possibilidade de planejar o seu dia. Para quem é dona de casa, o ideal é aproveitar o momento em que as crianças estão dormindo, que aí a gente consegue ter uma boa concentração. Ou depois do almoço, colocar os filhos para assistir um filme, algo que eles tenham uma concentração e você consiga estudar um pouquinho, ou com o apoio de alguém da família. Estou falando para quem tem crianças, né? Crianças até 10 anos exige mais da presença da mãe. Quando o filho é adolescente, já dá para criar uma rotina ok, porque o filho é mais tranquilo, né? Certo, gente? Agora, para os adolescentes, né? O que acontece? Vocês têm que ter o horário de estudo de vocês. Se vocês estão estudando para o colégio, ainda tendo aquelas aulas online, você tem que ter aquela rotina do horário de resolver as questões da escola e depois de um descanso, almoço, alguma coisa, um horário para o seu estudo para atingir o seu objetivo do vestibular e do Enem. É muito importante que você faça isso, tá? Você tem que conseguir separar um horário dentro da sua rotina para que seja um horário de estudo. Entre 1h30 a 2 horas para quem está começando. E quem já tem o hábito de estudo, o ideal é que seja no mínimo 3 horas para você estudar, tá? Isso é muito importante. Você criar a rotina antecipada. O ideal é sempre começar com antecedência. Por exemplo, agora. Comece agora, mês de maio, tá bom. Começando, tá um pouquinho atrasado para quem vai fazer Enem vestibular, mas é o momento de você começar, tá? Então, você descobriu qual o seu melhor horário de estudo. Ótimo, você vai estudar. Então, o que eu coloquei como próximo item para falar? Sobre a importância de dormir. Dentro do seu horário de estudo, você tem que ter o horário de descanso. O horário para dormir é muito importante, tá? Você fazer isso. Porque não adianta você estudar tanto e você não ter horário de descanso para a sua mente. Isso é muito importante, senão você não vai assimilar todos os conteúdos com qualidade. É muito importante ter isso bem planejado, gente. Ter o horário de descanso, o horário do lanche. O cérebro é a parte do corpo que mais consome energia. Ele consome energia 24 horas e ele precisa ser alimentado, né? E ele só se alimenta de carboidratos. Então, que seria mais do que consumo de pão, o sanduíche, né? Que você come direitinho. Ele vai alimentar melhor com um suco para você voltar à sua rotina de estudo. Ou janta, né? Se for estudar à noite. Você tem que dormir bem. Quem não dorme bem não tem boa concentração e não tem boa assimilação dos conteúdos. Então, às vezes, você vê casos de pessoas que estudaram a beça para concurso e não conseguem passar. Elas estudaram muito, mas talvez não tenham estudado da forma correta.
Estudar da forma correta envolve rotina de estudo, horário de descanso e o horário de dormir. Se não dormir as suas 8 horas no mínimo, para quem é adolescente, vai ter um cansaço mental e vai ficar assim, tô lendo, mas não tô entendendo, não sei por quê. Por quê? Porque tá cansado. Com cansaço mental, ninguém se concentra. Por exemplo, hoje, parece que eu não dormi bem essa noite. Não sei por quê. Eu sempre durmo cedo, mas quando eu tô assim, eu já não tenho boa concentração na hora de estudar algo novo. Só o que é algo antigo. Como eu sou professora, eu tenho muita coisa antiga que eu sei, né? Muito conteúdo. Mas para aprender algo novo, se eu estiver fazendo uma pós, um mestrado, eu não posso estar cansada desse jeito. O algo novo, a mente tem que estar o quê? Totalmente descansada para assimilar o novo, tá? Tá? Qual o próximo item que eu marquei aqui? Montar o seu quadro de horário. Você tem que escolher os dias que você vai estudar. Por exemplo, se você vai fazer vestibular ou Enem, você tem que criar uma rotina de segunda a sábado ou segunda a sexta de estudo, porque são muitas matérias. Você pode escolher 2 matérias por dia e ver se elas se encaixam até sábado. Porque eu sei que são muitas, eu não me lembro se para ser 2 por dia, se precisa do sábado, tá? Pode colocar até 3, mas eu acho 3 muito cansativo, certo? Lembrando que o pessoal de vestibular e Enem tem colégio ou curso preparatório em um horário e no outro horário, à tarde, por aí, ou estuda de manhã e faz revisão de matéria à tarde, ou estuda à tarde e faz revisão de matéria pela manhã. Agora, se você é um adolescente igual a minha filha, que gosta de dormir até mais tarde, e que, como ela tem uma alta concentração de estudo à noite, porque ela começa a ter uma concentração de qualidade para estudo a partir das 6 horas da tarde, tá? Vai entrando à noite, ela estuda bem de 6 até 8, 9 horas da noite, entendeu? Se você for igual a ela, aí sim você marca. Horário da tarde é o seu curso, sua programação para o colégio ou para o curso preparatório e à noite a revisão da matéria, mas depois de jantar ou lanchar e descansar um pouquinho, 1 hora de descanso para depois fazer a sua revisão de matéria, tá? Continuando, aí você agora, qual é o próximo passo? É montar o seu planejamento de estudo com o quê? Os dias de estudo e o horário de estudo. Mas agora eu vou falar mais especificamente, você vai marcar. Vou estudar à tarde, vou colocar como se fosse a minha rotina, né? Que eu nem falei para vocês como é que era. Lá em 1991, quando eu estudei para o vestibular, né? A minha mãezinha, que me apoiou lá em meus estudos, tá? Ela pagou um curso preparatório que eu fazia no horário da manhã e eu ia para o curso preparatório cedo a beça, né? 7 horas da manhã, até meio-dia, vinha para casa, almoçava, descansava e à tarde fazia, depois de dormir, é que eu ia fazer a revisão da matéria à tarde, tá? Então, claro que eu tô falando, gente, no caso de adolescentes, de jovens que têm apoio familiar. E a gente sabe que grande parte da nossa população tem que trabalhar, tá? Se você tem que trabalhar, aí já é outra rotina, você tem que criar uma outra rotina de estudo, aproveitando até o sábado e domingo, que seria o horário que você teria tempo livre, ou estudar à noite. Então, tudo vai depender de como você vai montar o seu horário de estudo. Não significa que um vai conseguir mais que o outro. Vai conseguir quem consegue fazer o planejamento melhor e seguir melhor a rotina. Então, às vezes, a pessoa tem tempo livre aberto, mas não faz nada. Ela não vai passar no concurso. Às vezes, você tem uma rotina muito pesada, mas você tem compromisso. Você criou uma rotina boa. Você fez um planejamento para fechar seus estudos até antes do dia da sua prova de concurso. Você vai conseguir. É só você acreditar. Porque quem estuda para um concurso público com dedicação, passa, tá? Porque eu passei e nunca fui indicada por ninguém. Passei em todos os concursos, ok? É só você acreditar em si mesmo. Sempre é muito bom a pessoa acreditar em si mesma, tá? Esse é um dos pontos principais. Então, continuando, você vai criar uma tabelinha de estudo. Você vai botar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se for uma pessoa que vai fazer o Enem e vestibular. Agora, se você é uma pessoa que vai fazer um concurso público que tem poucas matérias, 4 ou 5 matérias, você pode separar 4 dias de estudo, tá? Por que 4 dias de estudo? Porque se são poucas matérias,
duas, tem concurso que são só duas, por exemplo, PM, que é português e matemática. Fica muito mais fácil. 4 dias de estudo para eles, dá para ver bem o conteúdo no período, dependendo também do período, né? De quando fez a inscrição, de quando começou a estudar. Mas se começou com antecedência, vai dar tranquilamente para estudar. Para quem está começando, tem que começar com 1h30. Por quê? De 40 a 50 minutos uma matéria, um intervalozinho para beber água, descansar, e depois mais 40 ou 50 minutos a outra matéria. Ninguém pode começar a estudar do nada, assim, 3, 4, 5 horas. Por quê? Porque ela vai esgotar, achar aquilo chato, porque aquilo não fazia parte da rotina, e o que vai acontecer depois? Vai desistir dos estudos. É melhor estudar pouco e sempre do que muito e abandonar os estudos. Começa com a rotina simples, devagar, tá? Sempre mesclando matérias de humanas e exatas. Para quem vai fazer, por exemplo, na área militar. Sempre cai português e matemática. Então você tira 40, 50 minutos para estudar português, depois 40, 50 minutos de matemática. Por quê? Porque em um momento você usa um lado do cérebro, depois o outro lado do cérebro. Então você não vai ter um esgotamento. É diferente de você pegar 3 horas seguidas de matemática. Você vai esgotar. Porque você só usa um lado do cérebro, vai cansando a sua mente. E você não vai ter um alto poder de concentração. Enquanto que pouquinho de 2 matérias planejadas, por exemplo, pegando o exemplo aí de PM, né? A pessoa começa estudando fonética e fonologia, né? Porque cai para o concurso deles, se eu não me engano, e depois estuda conjuntos. Quer dizer, dá em 50 minutos para você estudar essa matéria, porque é pouca, e dá em 50 minutos para estudar a outra matéria. E aí você não se cansa tanto, consegue se concentrar direitinho. Aí você vai se sentir animado. Pro outro dia estudar mais uma matériazinha de português, mais uma de matemática. E aí vai indo, cada dia um pouquinho, tá? Quando você fechar a matéria total, em 3, 4 meses que você fecha esse conteúdo para português e matemática, você começa a fazer o quê? Simulados para o seu concurso. Aí você começa só a fazer prova de simulado. Onde você errou, você volta e revisa a sua matéria e faz mais exercícios sobre aquela matéria que você teve dificuldade. Aí sim, agora você vai começar a estar realmente ali no páreo para passar para o seu concurso público. Então, crie uma tabelinha, escreva, ponha no papel, cola em um lugar. Hoje eu tenho que cumprir esse objetivo. Vai lá e põe aquilo. Você já amanhece pensando naquele objetivo. Termina o dia, ok. Mais um dia que você venceu. No outro dia, ok. E aí, depois de um mês, você consegue entrar numa boa rotina de estudos e, naturalmente, você vai aumentar o seu horário de estudo, porque não vai ser algo mais pesado, cansativo, exaustivo que você sente. Vai se tornar algo natural estudar todos os dias um pouquinho para alcançar um objetivo, sucesso, né? Um emprego público que vai te trazer o quê? Uma estabilidade, tá? Agora, falei da organização das disciplinas, né? E faltou falar aqui sobre planejar suas aulas. Planejar em que sentido? Eu até falei um pouquinho no início, né? Se você pagou um curso preparatório, então você tem que ter o horário para estudar, para assistir as videoaulas com o caderno na mão, fazendo anotações, não é só ficar ouvindo, não. Ouvindo não vai dar em nada. Às vezes a pessoa ouve. Agora, se você está com o caderno na mão, copiando, escrevendo, colocando os pontos principais no caderno, aí sim você está obrigando o seu cérebro a se concentrar naquela videoaula. Aí sim você vai assimilar aquele conteúdo. No mesmo dia, em outro horário, após você descansar, é que você vai o quê? Revisar a matéria estudada, tá? Com exercícios, lendo a matéria. Aí é um outro momento de estudo. Aí sim você está reforçando aquele estudo. Mesmo que você trabalhe fora. Eu trabalho fora, assisto a videoaula à noite. Sim, assiste a videoaula à noite, claro, né? Trabalha. Mas lá no seu trabalho no dia seguinte, aqueles 30 minutos que eu falei, do seu horário de almoço, são os 30 minutos que você pega o caderno e lê o que você anotou ontem à noite sobre aquela matéria, para revisar aquela matéria. Ou você faz alguns simulados, né, na internet de alguns exercícios para ver como você se sai agora, um dia depois, fazendo exercícios sobre a matéria estudada no dia anterior. É assim que se estuda para passar em um concurso público.
Bem, gente, fechei aqui a minha live, tá? O objetivo era falar com vocês sobre como planejar os estudos para o seu concurso. Dei ótimas dicas aqui, são dicas no caso, baseadas em minha experiência como aluna lá no passado, como professora que fez concursos públicos. Passei sempre em todos os concursos que eu fiz, tá? E trabalho onde eu escolhi que eu queria trabalhar. Então, fica a dica para vocês. Qualquer dúvida pode colocar aqui para mim, que eu vou responder a todos.